Morreu o apresentador e empresário brasileiro Silvio Santos. Antes do vídeo começar, se inscreva no canal para não perder notícias como esta. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. O empresário e apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado, 17 de agosto. A informação foi confirmada pelo SBT nas redes sociais. Silvio estava internado em um hospital particular em São Paulo. Silvio Santos nasceu Cenoura Bravanel, em 12 de dezembro de 1930. Natural do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, ele tinha outros 5 irmãos. Ainda criança, era apaixonado por cinema. Ele e seu irmão iam com frequência às sessões na Cinelândia. Na década de 1940, Silvio começou a trabalhar como camelô nas ruas do Rio. A ideia veio durante as eleições de 1946, quando ele começou a vender capas para título de eleitor e canetas. Mesmo com o trabalho nas ruas, Silvio continuou estudando e se formou em contabilidade. Mas a comunicação sempre foi um traço forte do então vendedor. Para chamar a atenção das pessoas, ele aprendeu a fazer truques com moedas e baralhos. Foi um diretor de fiscalização da Prefeitura do Rio que fez com que Silvio entrasse de vez no mundo da comunicação. À época, ele tentou impedir que o vendedor continuasse atuando nas ruas, mas percebeu que Silvio tinha uma boa voz e o levou para fazer um teste em uma rádio. Ainda em 1946, Silvio chegou a passar no primeiro teste para locutor, mas desistiu da profissão por achar o salário baixo. Ele voltou a ser camelô. Aos 18 anos, Silvio serviu a escola de paraquedistas do Exército e voltou a trabalhar no rádio durante as folgas que tinha no domingo. Mais tarde, conseguiu um emprego em uma emissora de Niterói. Para chegar à cidade, precisava usar uma barca. Foi nas viagens de barca que Silvio teve a ideia de colocar músicas para os passageiros ouvir. O negócio deu certo, e ele trocou o emprego de locutor para ser corretor de anúncios do alto-falante da embarcação. Silvio Santos se mudou para São Paulo em 1950, depois de fazer um passeio pela cidade. Naquela época, ele encontrou um antigo colega de uma rádio do Rio e resolveu fazer um teste para locutor em uma emissora paulista. Acabou sendo aprovado. Em 1954, Silvio assinou com a Rádio Nacional e criou uma revista com passatempos para complementar a renda. Ele também passou a fazer shows em circos como animador e acabou sendo convidado por Manuel de Nóbrega para trabalhar em um programa que tinha grande audiência no rádio. Manuel de Nóbrega foi o fundador do Baú da Felicidade, o qual Silvio ajudou a administrar, tornando a empresa em um grande negócio. Silvio acabou ficando com a empresa para ele, o que se tornou uma de suas grandes marcas. Em 1961, Silvio começou na televisão com o programa Vamos Brincar de Forca na TV Paulista. Ele comprou 2 horas da programação de domingo da emissora e aproveitava para vender os carnês do baú. Mais tarde, a atração passou a se chamar o programa Silvio Santos. Silvio começou a se tornar popular na televisão e, em 1965, ganhou programas na TV Tupi. No entanto, o apresentador continuou com o programa Silvio Santos na TV Paulista, que foi comprada pela TV Globo em 1966. Silvio Santos continuou na Globo por mais alguns anos. Em 1975, ele conseguiu ganhar a concessão de um canal de TV aberta no Rio de Janeiro, que se tornou o embrião do que viria a ser o SBT. Em 1976, Silvio colocou no ar a TVS e comprou 50% das ações da TV Record. 5 anos depois, ele conseguiu a concessão de outras 4 emissoras, formando o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. A popularidade de Silvio Santos continuou crescendo com seus programas de auditório, e ele chegou a ser candidato à presidência da República em 1989. Apesar disso, a candidatura foi indeferida, e Silvio não chegou a concorrer. Entre os anos 1980 e 2000, Silvio apresentou vários programas de TV: Topa Tudo por Dinheiro, Show de Calouros, A Porta da Esperança, Em Nome do Amor, Qual é a Música e Show do Milhão estão entre os clássicos. Nos últimos anos, Silvio foi se afastando da TV aos poucos, e o próprio programa Silvio Santos passou a ser comandado por uma de suas filhas, Patrícia Abravanel. Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel foi sequestrada e passou 7 dias em um cativeiro. A filha do apresentador acabou sendo solta no dia 28 daquele mês. O sequestrador conseguiu fugir. Sendo procurado pela polícia, 2 dias depois de liberar Patrícia, o criminoso invadiu a casa de Silvio Santos em São Paulo e o fez refém durante 7 horas.
À época, o caso ganhou grande cobertura da imprensa. O então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, precisou participar das negociações, que terminaram com a prisão do sequestrador. Após um período afastado da programação dominical, Silvio voltou à TV com o programa Silvio Santos, em 2008. O programa, com mais de 3 horas de duração, incluía quadros antigos e novas reformulações de projetos de Silvio. Em 2010, foi descoberto um rombo bilionário em uma das empresas do grupo Silvio Santos, o Banco Pan-Americano. Mais tarde, em 2018, 7 ex-diretores foram condenados pela fraude. Em 2011, Silvio Santos vendeu o Pan-Americano para o BTG Pactual. Em dezembro de 2020, o apresentador comemorou 90 anos sem celebrações públicas, isolado por conta da pandemia, ao lado das filhas. No dia 1º de agosto de 2021, já vacinado com 2 doses, Silvio voltou a apresentar seu programa pela primeira vez desde 2019. Semanas depois deste retorno, ele contraiu Covid-19 e foi internado. Ele se recuperou e voltou a gravar o seu programa, mas não no ritmo de antes. Ao som da música de abertura, Silvio Santos vem aí, ele entrou alegre dizendo para tudo: já estou aqui. Já cheguei. Foi a primeira brincadeira de muitas para divertir o público no seu último programa. Silvio Santos deixa a viúva Iris Abravanel, com quem era casado desde 1978 e teve as filhas Daniela Patrícia, Rebeca e Renata. Também deixa as filhas Cíntia e Silvia, do primeiro casamento, com Cidinha, que morreu em 1977. Ao longo dos anos do programa Silvio Santos, o apresentador colecionou algumas polêmicas durante a sua trajetória. Em 2019, durante o quadro Perguntas para o Auditório, Silvio perguntou ao público como se chamava o pai de Adolf Hitler. Enquanto esperava por respostas do público, ele repetia a saudação nazista Heil Hitler. Na época, a Federação Israelita do Estado de São Paulo disse que a ação foi uma brincadeira totalmente inapropriada com um tema com o qual não se brinca. No programa, o apresentador também fazia diversos comentários machistas. Em 2022, ele foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de R$50 mil para uma criança por ter participado de uma competição no programa e quando ganhou o prêmio Silvio perguntou o que ela achava melhor: a sexo, poder ou dinheiro. A fortuna de Silvio Santos, fundador do SBT e um dos empresários mais icônicos do Brasil, foi estimada em aproximadamente R$1,63 bilhão em 2022, de acordo com a revista Forbes. Ao longo dos anos, o valor da fortuna de Silvio Santos variou, atingindo seu pico em 2013, quando foi estimada em R$2,67 bilhões. Atualmente, ele é considerado a 198ª pessoa mais rica do Brasil. Por hoje é tudo, então espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like se gostou, compartilha com seus amigos e inscreva-se no canal.